bem-vindos ao Empreendedoras no Ar. Esse podcast é sobre empreendedorismo. Tá vendo que dessa vez eu não errei? Viu, Bruno? O corte ficou legal, hein? Ficou bom, né? Empreendedorismo feminino. E eu sou a Larissa Gignon, estou aqui ao lado de Lu Azevedo. Oi, gente. Ai, tava com saudade já de gravar de novo, né? É, gente, uma semana que a gente não vê. Porque a gente não se vê, a gente já fica morrendo de saudade. E hoje nós trouxemos assuntos diversificados, né? Vamos sempre agregar aqui valor, né? Duas convidadas maravilhosas, Maravilhosa. mulheres incríveis que vão inspirar muito. E como taurina, né, sou, ela trouxe um recebido, gente. Uma delas. Daqui a pouco. Daqui a pouco O Lu vai querer abrir e comer, vai ficar igual a Ana Maria Braga, testando Não, aqui. tem que testar, né? Vai ter que... Bruno vai ser Louro José, já tá tudo organizado. Pessoal, mas temos uns recadinhos aqui antes. Vou convidar você que gosta do nosso conteúdo, seguir, claro, a página e compartilhar. Clica em 5 estrelas, só vai até 5, né, Lu? Senão a gente pedia mais. Mas compartilha com a mãe, com a tia, com a avó, com as inimigas. Segue o perfil do Instagram lá, Sim. Empreendedoras no Ar. A gente tá com um projeto bem novo agora, Lari. A partir da semana que vem vai começar várias dicas, várias coisas legais lá. Conteúdo de valor. Vamos lá, você que empreende, né? É o canal certo. E vamos então começar Vamos. falando também de quem apoia esse projeto de empreendedorismo feminino, que é a Desembala. Ó, tá aqui todo esse kit maravilhoso, kit inicial. Depois, no final, a gente vai falar quanto que custa e do nosso cupom, tá bom? Mas enquanto... E tá na promoção, viu? Tá dando um descontaço, fora o nosso cupom de desconto ainda, gente. E vai poder usar os dois, que eu pedi pra Silene, que eu não tenho nem vergonha na cara de pedir as coisas. Eu mando o WhatsApp e falo, Silene, então, podemos usar duplamente? Pode. E tá saindo com preço maravilhoso. E eu até vi, ó, eu não tinha visto. Olha pra você ver. Eu tenho. Ai, eu olha comprei, essa esponja, comprei. Marigold. Gente, não acaba. Não, Sibeli vai amar. Não, é. Cara, Você vai, é sua cara, né? É sua cara. Mas você vai ver daqui a pouco quando a gente for falar. Então, vou apresentar aqui as nossas convidadas maravilhosas. Elas não são sócias, mas são irmãs. Seja muito bem-vinda, Sibeli. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, duas mulheres maravilhosas que eu admiro e já venho acompanhando um tempo, né, o podcast. Tem agregado bastante na minha vida e eu espero estar aqui agregando na vida de vocês também. Ai, com certeza, né? Sim. E Cíntia? Prazer, muito bom estar aqui com vocês. Eu já sigo também a página de vocês, gosto bastante de conteúdo e quero compartilhar um pouquinho de conhecimento e aprender muito aqui também hoje. Ai, que coisa boa. Conta um pouquinho das suas empresas aí, a gente quer saber tudo. É. Começar com a Equilibre. Conta um pouquinho pra gente aí, pra quem tá aí. Como que foi, como que surgiu, qual que é a história? Eu vou me ater numa data, porque senão eu vou lá atrás, tá? Então, vamos lá. Eu me formei em engenharia ambiental e depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar na prefeitura de Itajubá. E na prefeitura de Itajubá, eu fiquei 3 anos, cheguei a ser diretora de meio ambiente. E nesse meio tempo, né, eu fui trabalhando também com consultoria. Só que como eu estava dentro do órgão público, né, eu não podia prestar serviço para as empresas de Itajubá, porque havia um conflito de interesses. Então, eu trabalhava muito na área rural e nas áreas, nas cidades vizinhas. E aí, eu fui tendo minha clientela ali. E aí, como eu estava como um cargo comissionado, foi na gestão do prefeito Rodrigo Rieira, e eu via que ali eu não conseguiria crescer muito, né? Eu teria uma limitação, primeiro, né, que cargo público muda gestão, pode mudar uma equipe inteira, e eu via que também existia uma limitação contra a minha atuação na consultoria. E então eu conheci um consultor que era de Ouro Fino e ele veio fazer um licenciamento em Itajubá, me conheceu na prefeitura e falou, olha, eu tô querendo expandir, tô querendo abrir uma empresa aqui em Itajubá, se você tiver interesse em trabalhar comigo, a gente pode pensar. E aí, chegou em 2017, o município aderiu ao licenciamento municipal, ou seja, antes a gente licenciava loteamentos, coisas bem de interesse local, né? E com a mudança, que eles falam a municipalização do licenciamento, o município seria licenciador de todos os empreendimentos, né? Até classe 4, que a gente separa tecnicamente pela legislação. E então eu ia ter uma atuação ainda menor aqui na região. E foi um momento que eu achei que seria
uma virada importante na minha vida. Foi quando eu decidi sair da prefeitura, em julho de 2017. Larguei meu cargo de diretora de meio ambiente para abrir a minha empresa. E aí, eu abri a Equilibre junto com esse meu sócio, né, que era de Ouro Fino. E ele já tinha uma empresa lá em Ouro Fino. Só que eu entrei, assim, com muita energia, né? Eu queria... eu idealizei, eu que escolhi o nome, eu que fiz a logo, eu que fui tudo. E ele estava lá em Ouro Fino. Então, para ele, era uma segunda empresa. Só que a gente dividiu ali no meio a meio. E aí, chegou um momento que eu achei assim, ó, mas não tá muito meio a meio. Eu tô fazendo, né? Eu que tô cuidando da empresa, tudo. Falei assim, bom, eu acho que a gente pode ser parceiro. E eu vou levar a empresa. E eu vou ficar com a Equilíbrio para mim. E aí, a gente cancelou o CNPJ. E aí, eu segui, né, um tempo sem abrir o CNPJ, que hoje eu vejo como um erro, assim. Devia ter aberto desde o início. Porque a história de uma empresa, a minha história começou em 2017. Só que quando eu vou comprovar a experiência da minha empresa, entra a partir do momento que eu tenho CNPJ. Sim. Ir para uma empresa no setor de serviços, que é o meu caso, depois eu vou contar um pouquinho mais, isso faz toda a diferença. Mas eu quero até comentar duas coisas antes de você aprofundar nisso aí. Primeiro, sobre quando a gente forma, a gente já tem a mentalidade de trabalhar para alguém. Só que hoje eu vejo que muita gente tá com vontade de já ter uma mentalidade de ter um negócio próprio, mas não só simplesmente ser um autônomo, né? É legal também, você mostrou que foi importante também o tempo que você passou ali para pegar conhecimento, porque uma coisa é quando a gente faz estágio e a responsabilidade é de alguém. Outra coisa é quando a gente vai se jogar, né? E essa transição do CLT para ser empresária, foi bacana também você ter um parceiro. Mas outro ponto importante que eu acho que é o mais desafiador e que eu achei que foi importante você ter sido rápida, foi você se colocar quando você se sentiu desconfortável. Como que foi falar? Porque agora contando parece tudo muito... então, aí eu achei que eu tava trabalhando mais, mas até chegar nesse... Vem aqui, vamos conversar, é uma angústia. Sim. Muita gente passa por isso o tempo todo. E acaba deixando passar de medo de magoar o outro, ou de afetar a amizade. Às vezes até e às vezes a empresa parceria, quebra, né? Porque a pessoa começa a torcer contra. Tipo, meu sócio não tá fazendo, então também não vou fazer. Aí fica um drama. Como que foi esse momento aí? Quando eu cheguei nessa conclusão, né, que a gente, na verdade, errou na hora da divisão, né? Porque como eu estaria 100% no negócio... Ele não estava 100%, porque ele tinha uma outra empresa, né? Então, a gente poderia ter feito algo mais separado, assim, ou ele entrava com a parte mais de investimento, eu entrava mais com a parte de trabalho, coisa que não foi estabelecida. Aí, eu precisei fazer essa transição, né? Principalmente... Dá pra cortar? Ai, que eu perdi o que você perguntou. Não, mas pode falar. E assim, como que foi você chegar pra ele e falar? Então, aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu acho que a gente não tá caminhando bem como parceiro, como sócios, né? E eu entendo que na verdade, o meu perfil, ele é um pouco, assim, quando eu quero uma coisa, tipo assim, eu foco numa coisa, eu sei que é aquilo que eu quero, eu não quero muita opinião, entendeu? Então, tipo assim, me identifico. Então, assim, eu queria poder decidir se eu ia contratar ou não contratar um estagiário. Eu queria poder decidir se a gente ia fazer... algum crescimento da empresa, não, se eu ia fazer um investimento ou não, se eu ia contratar uma consultora para me ajudar ou não, eu queria decidir essas coisas. E tudo a gente tinha que fazer uma reunião, a questão financeira era sempre muito importante, e eu já estava me preparando financeiramente para isso, porque assim, uma coisa que eu acho que os empreendedores, a gente tem uma certa ilusão, né, é que vai abrir a empresa e que a gente começa numa curva linear, só que não, a gente passa por um período ali, que eu até já desenhei sobre isso, é uma curva S, que é os primeiros momentos da empresa, que a gente só paga, fica por um período no negativo até você ver a entrada de dinheiro e virar positivo. E eu estava disposta a fazer esse investimento, mas ele estava querendo lidar como assim, entrou, a gente investe. E aí, chegou um momento que eu falei assim, olha... eu tô ficando com as contas, né? Os objetivos. Eu falei assim, eu tô ficando com as contas, com o trabalho e tudo. E eu acredito que a gente pode fluir melhor se a gente trabalhar com parceria. Então, como você tá numa região e eu tô em outra, a gente continua prestando parcerias, né?
através de Foi bem maduro e comissões. racional. Exatamente. Como ele já tinha a empresa dele, ele foi fundamental para mim ali no começo. Uhum. Porque como ele falou assim, vamos junto, Te deu eu aquela pulei, empolgação, entendeu? aquela É, coragem e de também sair, né? Você já que confiou no tipo de Penso. nicho que ele estava iniciando. Ele já tinha uma expertise, né? Uma expertise, exatamente. Aí você foi um aprendizado, a princípio, para você Com também, certeza, né? ele trouxe clientes, né? Eu Uhum. tinha alguns clientes que eram menores, mas ele tinha clientes de empresas. Então, ele trabalhava no ramo de indústrias. E, então, a ideia seria eu ficar com essa parte do ramo de indústrias e ele queria mexer só com o setor público, Uhum. que é o que eu mexo hoje. Mas assim, o que é, na verdade, a sua empresa ela atua em quê? Só pra gente entender. Tá, a gente trabalha com regularização e gestão ambiental. Então, tudo que é preciso para intervir no meio ambiente, a gente precisa de documentos autorizativos. Então, a gente faz todos os estudos, tudo que é relacionado com a esfera administrativa, né? Que a gente tem que solicitar para os órgãos ambientais. E também a gente tem uma outra linha na área de educacional, que está sendo criada agora. Temos o setor de inovação e aí a empresa se ramificou. A gente tem o setor de mercado de carbono, a gente tem o setor de licitação. Então, a gente participa hoje, trabalha em 8 estados diferentes. E aí, a empresa foi crescendo, né? Mas foi super importante esse início com ele, a gente ter tido esse apoio para poder pular. E aí, como eu tenho um pouco desse perfil mais controlador, de querer fazer as coisas do meu jeito, eu acabei verificando que a gente não iria ter uma continuidade. Se eu tivesse uns freios ali no começo, Você eu não ia conseguir desenvolver o que eu precisava naquele momento. E, na verdade, essa parte educacional que você mexe hoje é a parte sustentável, ensinar a fazer coisas assim... Nessa parte? A gente trabalhou numa licitação muito grande em educação ambiental lá em Vitória da Conquista. Então, a gente elaborou 20 cursos ambientais, tanto para pessoas da área, quanto para a população em geral. Então, a gente começou a desenvolver um material muito bacana relacionado à educação ambiental para escolas, professores, para profissionais da área. E agora, a gente está migrando também para a gente conseguir ajudar as pessoas que estão formando, né? As pessoas que estão querendo inserir no mercado, que acabam de finalizar uma graduação, que é isso que a Larissa estava falando, que tem esse medo, né, de dar o primeiro passo. Porque a verdade é que a gente aprende um conteúdo muito técnico dentro da universidade. E a gente não consegue aplicar isso depois. Então, eu não tive uma matéria na faculdade que me ensinava como... Prospectar cliente. Como... administrar o negócio. Exatamente. Tirar, por exemplo, uma RT, a notação de responsabilidade técnica do CREA. Prática. A gente não sabe, por exemplo, um profissional engenheiro hoje, ele não sabe para que o CREA funciona. Ele sai da faculdade sem entender o que é o nosso registro de classe, sabe? É que, na verdade, o que acontece? Eu vejo muito na minha área também, que é a parte estética, agora biomedicina, que quando a gente sai, a gente aprendeu tudo lá. Anatomia, você é enfermeira de formação, né? E aí, a gente sabe tudo. Mas aí a gente não sabe, eu posso isso, como é que eu faço? Vou atuar nisso? Qual que é mais viável? Eu acho que esse treinamento que você dá nessa área, nesse nicho seu, é super interessante, sim, porque o que falta nas universidades hoje é orientação pós-formação. E é legal que os cursos livres resolvem. Ajuda. Mas aproveitando que você comentou da enfermagem, antes da Cibele continuar, conte aqui pra nós, Cíntia. Se apresente mais e conte mais da Cianinha. Da Cianinha. Como que ela nasceu? Então, a Cianinha era um sonho que eu nem sabia que eu tinha, mas era uma vontade que Deus colocou no caminho. E eu sou formada em enfermagem desde 2007, né? Então, eu tenho já 18 anos de formado, né? Sim. 18 anos de formado. Atuei 9 anos como enfermeira pediátrica em São José dos Campos, Taubaté. E chegou no momento, assim, que era enfermagem pediátrica. Então, assim, eu amava trabalhar com criança, mas eu comecei a perceber que não cabia mais em mim a enfermagem em si. E aí tivemos alguns problemas, né, em São José, meu marido trabalhando como farmacêutico, eu como enfermeira, querendo ter o segundo filho, e família longe, e eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Meu marido foi assaltado, minha irmã, meu pai desesperado, vem embora para Itajubá, vamos fazer alguma coisa que vocês saiam da profissão de vocês, que vocês estejam perto da gente. E aí, nós viemos em 2017 para Itajubá para administrar um restaurante do meu pai, que é o Frango das Estrelas.
E sem conhecimento nenhum. Porque eu estudei para ser enfermeira e meu marido estudou para ser farmacêutico. Então, a gente pegou, assim, com a vontade e fomos administrar um Foram restaurante. aprender no dia a dia. No dia a dia. Mas a gente cometeu alguns erros que meu pai já havia cometido. E, né, de não saber administrar o negócio, de não entender do negócio pra gente Da gestão poder mesmo, né? gerir aquele negócio e fazer com que desse certo. A gente tinha uma vontade muito grande de fazer diferente, mas a gente não sabia como fazer diferente, né? Então, a gente administrou por 3 anos, né? Deu certo pelo período que precisava dar. Foi um momento de transição muito importante pra gente, como casal, como família, porque aí nasceu a Luísa, engravidei do Joaquim, meu 3º filho. E eu já tinha na minha cabeça que não deu certo o restaurante, eu não quero mais voltar a ser enfermeira. Mas não porque eu não gosto da enfermagem. Mas não pra cabia mim, na vida não, que você não, queria levar. naquela vida minha que eu tava planejando e sonhando, não cabia mais. Eu queria ser ponte de alegria para as pessoas, né? Levar alegria. E eu tava cansada de dar notícias tristes, né? E aí foi quando eu lá em casa falei assim, o que eu vou fazer pra me sentir produtiva além de mãe, né? Porque eu tava cuidando integralmente dos meus filhos há 2 anos consecutivos, né? E amamentei meus filhos, né? A Luísa e o Joaquim por 5 anos. Né? Luísa, 3 anos, Joaquim em tandem com a Luísa, mais 3 anos, então deu 5. Ficou 5 anos ali. 5 anos imersa na maternidade. E aí, meu marido trabalhando, e aquele salário que a gente tinha em São José, a gente não conseguiria aqui em Itajubá. E eu, voltando para a enfermagem, também não conseguiria o que a gente precisava para sustentar 5 pessoas agora, né? E aí foi que eu falei para ele, falei, olha, eu vou começar a fazer doces e vou fazer doce. Ele falou assim, mas Cíntia, como você vai fazer doce? Olha quantas pessoas tem fazendo doce, quantos docinhos você vai ter que fazer para poder ganhar dinheiro. Eu falei assim, mas eu vou fazer o melhor doce que Itajubá já comeu. Arrasou! Gente, eu amei isso. Vai ser o melhor. E aí foi que eu comecei. Comecei lá em casa. Tô ficando emocionada. Eu comecei dentro da minha casa. E ela começa a ficar emocionada e me deixa também, porque nós duas somos 2 manteigas. Ai, mas é muito bonito. A história, porque é apoio, né? E a gente se apoia muito. Mesmo sendo muito diferentes. E eu conversei, né, quando a Larissa convidou a gente. Eu falei assim, a gente tem perfis diferentes, a gente atua em áreas diferentes. Mas o nosso gatilho foi o mesmo, que foi a maternidade. Sim. Eu empreendi antes de ser mãe. E porque eu via a minha leoa aqui do lado sendo mãe. E eu falava assim, por mais que eu trabalhava 6 horas na prefeitura, aquele regime de trabalho não iria me garantir uma maternidade como eu gostaria. Isso em 2017, né? Minha filha nasceu em 2019. E eu construí o ambiente de trabalho que é como se eu falasse assim, o caminho que eu queria não estava aberto, eu tive que abrir na marreta. Então, eu abri a minha empresa para criar um caminho na qual eu pudesse exercer a minha profissão, a minha maternidade, tudo conciliando com a minha vida. E foi o gatilho que ela teve também, né? Alguns anos depois, de pensar primeiro como que a gente consegue, né? É um desafio, acho que toda mulher, mãe, né, tem hoje, que enfrenta. E a gente tem as portas fechadas em vários momentos na nossa vida. E o empreendedorismo, ele é uma porta aberta para todos, né? O mercado quer a mulher, mas não quer a mãe, né? Exatamente. O mercado de trabalho, ele quer a mulher, mas não quer a mãe. Deve ser verdade. Quantos filhos você tem? Você quer ter filhos, né? Quantos filhos anos você tem? Né? Exatamente, Quer Identificar se você porque o que contrata CLT, ele não quer uma pessoa que tire atestado, ele não quer uma pessoa que vai de licença maternidade. Exatamente. Ele não quer aquela pessoa assim, olha... Não estou generalizando, né? Na verdade, há casos e casos. Mas a maioria não quer. Ela quer uma pessoa ali que não tenha filhos, que não tem intenção de ter filhos tão prontamente, né? Porque o que acontece? O filho vai ficar doente, aí a funcionária vai faltar. E isso para uma empresa tudo é muito complexo. É muito complicado. Mas realmente o empreendedorismo, os números, né? A maternidade leva mesmo todo mundo para o empreendedorismo. É a maior causa. Sim. E por isso que hoje as mulheres estão empreendendo mais que os homens. O crescimento, né? Hoje, dos números, a gente vê muito isso. E aí, como que foi esse início de fazer o melhor doce? Mas você já sabia fazer doce? Doce eu já sabia fazer. Eu já sabia fazer doce, porque a gente tem tradição na família, né? Minha avó foi confeiteira, boleira, né? Antigamente fazia bolo de casamento, a dona Cianinha, que todo mundo conhece, daí que veio o nome. Minha mãe depois, né? Também começou a fazer bolos.
E elas fizeram o melhor que elas podiam. Só que eu não queria fazer bolos. Eu morria de medo de fazer bolos, porque eu tinha que montar um bolo, imagina, já desabando pro cliente, apavorada. Então, vamos fazer os docinhos. E eu fazia os doces das festas todas dos meus filhos, né? Do meu filho, a princípio, do Rafa. E fazia os doces dele, a gente elaborava os docinhos, a gente procurava o melhor produto. E quando eu comecei a fazer os doces... fui tentando no mercado, né? Difícil de achar aqui em Itajubá. Fui pegando na internet, vendo onde eu podia comprar os materiais. E a minha mãe falou, Cíntia, você não pode ficar sem fazer bolo. A história da família são os bolos, né? Então, vamos fazer os bolos. E aí, minha mãe, vamos lá. Me ensinou a fazer com paciência. Mas eu achava, tá bom, uma coisa simples. Vou assar uma massa, fazer um recheio, pôr ali, confeito e entrego. Não, gente, é muito mais complexo, né, do que isso. Montar um bolo, você tem que ter conhecimento até do que eu aprendi na faculdade, de saber o tempo de geladeira que vai ficar o bolo para estruturar. E aí, eu comecei a fazer os bolos também em outubro de 2020. E aí, comecei uma consultoria que foi muito importante para mim, com a Thaísa. E foi uma mentoria primeiro foi de mídias sociais. Ela me ensinou a mexer no Instagram, a publicar as coisas certas, né? Com as legendas certas para atingir o público que eu queria atingir. E aí, ela falou assim, meu nome era muito genérico. Até a minha irmã, enquanto trabalhava, né? Ela fez também trufas para vender. Esse é um pouco do Ficam nosso perfil, prendada, né? Quando eu trabalhava na prefeitura, eu comecei com um contrato muito baixo. Eu entrei lá como estagiária. E aí, eu falava, quero ganhar mais. Aí, eu comecei a vender trufa dentro da prefeitura. Isso antes de virar diretor, porque eu tive que parar depois, né? Porque eu não ia poder mais ficar me ausentando. Então, eu saía todos os dias lá na prefeitura e vendia trufa. E eu dobrei meu salário. Na época, eu ganhava 1 salário mínimo, eu fazia 2. O salário era 700 e pouco. Fazia 2 salários mínimos vendendo. E a Cíntia fazia isso no hospital. E ela rachava de vender lá também, né? Vendia muitas trufas, ficaram famosas. Depois que eu tive que parar, mas é aquilo. A trufa é bem mais, assim, mais tranquilo de fazer. Agora, o que ela faz hoje, assim, eu não tenho as habilidades, entendeu? Mas O meu olha se limita aqui, ali. depois eu vou poder falar, viu? Porque, assim, eu vejo ela decorando os bolos. Não, vamos. Vou tentar, né? Gente, olha Vamos aí. ver as habilidades de Cíntia. E aí você começou a ir para as redes sociais e se posicionar e decidiu pelo nome, aproveitando o nome da avó. Isso. A princípio era o nome Delícias Gourmet, que veio da Cibele. Ela falou, eu tenho já um material que você vai poder utilizar para poder... a minha página no Instagram também, você vai utilizando e vai indo. Quando eu conversei com a Thaís a primeira vez, eu falei, olha, o nome me incomoda, porque é um nome muito genérico. E ela falou, realmente, é um nome que... Você vai pesquisar, tem um monte de delícias gourmet ali, você não vai ser a primeira. Sim. E aí, eu contei pra ela a história da minha avó e que eu tinha vontade de, quando eu tivesse a minha confeitaria física, uma loja física, seria em homenagem à minha avó, Cianinha Confeitaria. E foi num sonho, assim, que eu falei pro Marcelo, meu marido, acordei e falei, olha, quando eu tiver minha loja, eu quero que se chame Cianinha Confeitaria, porque minha avó é minha sorte. E aí... Que coisa mais linda. E Vocês aí- são super família também. Somos, Sempre somos. foram. Desde que a gente se conheceu já. Tanto que eu fui convidar, eu mandei mensagem pra Cibele e eu até falei, eu já sabia que era o tipo de pessoa que não ia se sentir chateado ou que ia perder o espaço. Nossa, mas assim, né? Falei, vamos chamar a Cíntia também? Aí eu, nossa, vamos. Não, ela ficou super empolgada. Porque ela não tem essa disputa. Não, realmente tem um carinho muito... É muito mais sempre. tranquilo a gente olhar pro lado e falar, minha irmã tá aí arrasando. É muito mais difícil quando você tem um irmão, alguém que você ama, que tá passando por alguma dificuldade. Foi quando a gente se conheceu né? também. A gente fez uma reunião, lembra, uma vez, e aí a Cibele já tinha equilíbrio. Aham. E aí você tava querendo já, não, eu quero algo, porque eu quero inserir a minha irmã aqui. Sim. Porque a Cibele já tinha esse perfil mais executor. E aí, Muita ideia na e a Cíntia já tem o perfil mais observador e Uhum. detalhista, né? Sim. Perfeccionista. Então, você vai mais, assim, com o tratorzão. É. E a ela se Cíntia sen- vem é. arrumando aqui. E ela se sentiu um pouco responsável, porque assim, quando eu e meu marido largamos nossa carreira lá em São José para vir para Itajubá, ele tinha uma carreira consolidada, eu também. Então, assim, Eu eu incentivei. estava Vem, crescendo na empresa, né, no meu serviço como enfermeira, e ele estava crescendo como farmacêutico também. Então, quando a gente largou tudo, meu pai e a minha irmã ficaram sentindo responsáveis por não ter dado tão certo quanto a gente esperava que fosse dar. E aí, a gente passou por momentos difíceis financeiros, porque 3 crianças e uma renda. Então, eu falei assim...
E ela tentando me ajudar de todo quanto é forma. Porque eu falei assim, não, eu não quis que você viesse pra cá pra vocês não terem condições de viver bem, né? Eu quero vocês aqui bem. E aí foi assim, não, vamos fazer acontecer. E aí a Cianinha surgiu desse sonho. Minha sorte, minha avó, Cianinha Confeitaria. Vamos lá ajustar o nome, né? Nossa, Pra eu não até ficar deixa eu assim, mostrar. Aninha. Gente, olha que coisa mais linda. Ô, Bruno, qual que é? Essa aqui? Olha o acabamento. Olha que lindo que é mesmo, os detalhes. Essas são trufas que eu As que a gente trufas, serve as nas famosas. passas, na pasta. E esse aqui é o carro-chefe, né? Sim, É, por o onde gelado. você E o começou. bolo Foi. gelado de coco. O foi bolo gelado é o grande sucesso. Em inverno, verão, qualquer estação, ele Nossa, sempre olha é o aí. mais... E olha como é que é vendido. Gente, ele é pesado, viu? Esse é o gelado Esse de aqui, coco. ó, aqui tem comida, viu? Você tá achando que é só um pedacinho, a pessoa come e quer os dois. É, no caso, né? Gente, sabe que é a minha comida favorita, esse aqui, ó, bolo de coco. Eu acho que também remete à minha infância. É. Né, as nossas mães faziam, colocavam nos Tupperware, na geladeira, Aniversário, que era aniversário. aquelas... Aham. Tinha os bolos naquela... Como que chamava? Aqueles de isopor que tinha o tema em cima, que É. põe o bolo gelado Ali dentro. embaixo, na escolinha, né? Escolinha, Era assim exatamente. mesmo. Guaranazinho na mesa. E naquela época, né, Lari, que a gente se conheceu a primeira vez, acho que você tava vindo... eu tava chegando em aqui. Itajubá, isso. Aí teve a pandemia, a gente se conheceu online. Isso, era. A ideia que a gente teve naquela época era de juntar buffet. um pouco o que a gente já tinha, né? Era assim, a Cíntia faz alguns doces, a gente tem um espaço legal e Era vamos fazer um criar buffet. um buffet sustentável. Verdade. Eu sou da área ambiental, tem que botar ali, né, a Sustentável, sustentabilidade e tudo. E aí eu falei, vamos fazer um buffet sustentável. Só que aí o que aconteceu? A Cintia estava começando a Cianinha também. E aí ela estava botando energia ali nos doces dela. Eu com equilíbrio. Aí eu falei assim, também não dá pra gente Tirar o foco. tratar tão como secundário uma coisa que deveria ser grande, né? Então, assim, a gente tem que ter uma dedicação muito grande. E hoje, né, com a maturidade empresarial que eu tenho, é que a gente, para poder migrar para outros negócios, você tem que ter uma certa estabilidade no primeiro que você tá. Então, você só consegue pensar, porque assim, como que você vai tirar a energia do seu primeiro negócio? E aí ele vai morrer se você sair dali? Então, não era o momento, né? E ela tinha toda a energia dela para colocar nesse negócio. E eu não podia tirar a minha energia também da equilíbrio naquele momento. Uhum. E aí a gente decidiu... assim, né, de não Dar uma seguir pausa, com a né? pausa. Mas eu ainda não desisto dessa ideia, tá? Porque a gente ainda tem o espaço, O espaço é né? bem Depois legal. até eu falo Sim. mais sobre isso, mas a gente tem o espaço e tem a confeiteira e tem a pessoa que sabe muita coisa de festa, né? Que é ela, só que Sabe a gente... tudo. Exatamente, então... É um talento que eu não tenho. Eu só sei pensar Nas nas estratégias. estratégias, o que eu acho que às vezes falta, o que eu vejo em algum lugar que eu gostaria que tivesse. Então, eu vou trazendo muito da... Essa simbiose também de vocês é muito bacana, porque uma impacta totalmente na Na outra, mesmo que não sejam sócios no negócio, acabam ajudando muito, Sim. né? Inclusive, a embalagem do bolo gelado, quando começou, por ser pandemia, eu embalava o bolo gelado no papel laminado, papel alumínio, né? E eu colocava num saquinho plástico, etiquetado, para não vazar né, a caldinha do bolo e chegar mais seguro para a pessoa, porque foi na pandemia que eu comecei, Sim. né? E era uma coisa que incomodava muito ela. Ela Era sempre um falava, plástico dentro do Cíntia, plástico, pelo vai me amor matar de no coração." Deus, para que plástico, para que esse saquinho? Pra mim, não precisa mandar com esse saquinho. Eu falei, tá bom, pra você eu não mando no saquinho. E foi uma coisa que eu fui buscando, porque também me incomodava. E eu falei assim, minha irmã tem toda razão. E a gente precisa ser sustentável nas nossas ações todos os dias, né? Sim. E aí foi quando eu encontrei essa embalagem, que agora é a atual do Que é bolo super gelado. durinha. É Próprio próprio para isso. bolo gelado. Nossa, Então, que legal. evita que vaze, evita tanto que tá aqui, de boa. que mele, assim, e facilita no transporte, além da E é apresentação, linda, né? né? É linda, Da apresentação é linda. final. Verdade. O dela sempre impacta no meu. Todas as embalagens são de papel, Reciclável. né? Craft. Sim. É mínimo de plástico que a gente tenta usar. Infelizmente, não tem como utilizar mais embalagens sustentáveis por conta dos preços, né? São muito altos ainda. Então, assim, Sim. pra gente agregar esse valor pro cliente, no final, encareceria muito. Então, assim, e também não tem muitas opções no mercado de embalagens para doces e de bolos. A maioria, o Então, isopor é o plástico, né? Plástico ou alumínio. E você Sim. vai estar no evento do Marketplace?
Cianinha está mais que convidada agora. Cianinha tem que Por quê? entrar no Marketplace. Sabe por quê? Ó, dia 6 vai ser o evento. Dia 6, queremos Cianinha, viu? Não é Cíntia. Cíntia e Sibeli já vão de convidados, mas queremos Cianinha da nossa comunidade. Porque é meu aniversário, eu quero um bolo Cianinha pra cantar parabéns. Estaremos com o maior prazer. É verdade, ó. Mas venha mesmo, viu? Pro Marketplace, que a gente quer muito você no nosso time. Vai ser maravilhoso. É, Com ela certeza. tem um outro diferencial que eu acho fantástico também, é de não trabalhar com corantes. Isso eu acho fantástico. Tem muita gente que é alérgico, Sim, né? e é muitas das coisas que a gente combate no industrializado, né? Porque a questão ambiental, a gente trabalha em vários setores, né? Alimentício. A parte alimentar também, né? Tudo isso gera resíduos que vão para o meio ambiente, enfim. Então, eu sempre vou dando minhas cutucadinhas, só que ela vai, sabe? Ela me acompanha e eu acho Ela que faz o que é sai possível. da zona de Possível, conforto, sim, né? sim. Que eu acho que é isso, que é uma das coisas que a gente está criando na Equilibre, que é essa consultoria para os pequenos negócios, trazer a sustentabilidade para Que eles, legal. né? Dentro da realidade de cada um. Então, seria planos de sustentabilidade para pequenos negócios. A gente já tem esse trabalho modelado, tudo E certinho. essa paixão sua pelo sustentável sempre existiu? Porque Sempre. isso é bacana É. também. Sempre, desde Quando a pequeno. gente vai montar alguma coisa, as pessoas sempre me perguntam isso. Eu não sei o que eu faço. O que dá dinheiro? Assim, é muito desafiador você poder ser tudo e não saber o que você vai ser. E você foi uma coisa muito específica, né? É que, no caso, né, eu escolhi a profissão já, né, a minha faculdade, por ter essa afinidade com a questão do meio ambiente. Eu falava assim, eu queria ser veterinária. Aí eu falava assim, gente, mas eu não posso ver sangue. Mas o maior sonho dela E foi nenhum ser cachorro pode onógrafa. morrer, eu vou também. Onógrafa? Ou ser onógrafa. Aí eu comecei a Oceanógrafa. pensar em oceanografia, porque eu queria na área de exatas também. Falei assim, eu quero no meio ambiente, mas eu quero na área de exatas. Aí abriu a oceanografia. Aí o professor Tiago, que é um professor que é pai de uma grande amiga minha, lá da Unifei, ele era nosso cliente, porque a gente também, né, fomos vendedoras a vida inteira. Essa parte talvez você não conhece, Lari. Meus pais tinham um restaurante de frango nas Estrelas e a gente vendia frango e leitoa na barraquinha que ficava ali perto do Major. Então, Sim, a vida inteira, desde os a gente 9 que a gente anos. trabalha, assim, desde os 9 anos, por aí, e vendendo. E a Cíntia, ela sempre foi a pessoa mais, assim, de fechar a conta. Apesar de ter ido não foi pra área de exatos, mas ela sempre teve muito cuidado com esses fechamentos, assim. Eu era mais de bater papo com o cliente, Porque entendeu? você é comunicadora e ela é a planejadora É. analista. Exatamente. Sim. E aí, a gente trabalhou, assim, muito tempo, né, na nossa... Adolescência né, toda, né? Até formar. Exatamente. E aí, o professor Thiago, ele era nosso cliente. E num desses bate-papos que ele ia lá na banca, ele falava... um dia eu falei pra ele de oceanografia, ele falou assim, mas oceanografia, Sibeli, não é uma área muito restrita. Por que você não vê a engenharia ambiental, que ele era diretor lá do instituto na época, e aí talvez você pode, se você quiser mexer com o oceano, você vai lá e faz uma especialização depois. Uhum. E aí eu comecei a pensar nisso, e aí eu fui fazer uma aula de introdução. Porque quando eu fiz o meu teste vocacional, deu ali no meio, deu pros 3. E aí eu pensei assim, direito, medicina ou engenharia? Aí meu pai é advogado. Eu falei assim, vou assistir um júri com ele pra ver o que eu acho disso. Aí minha prima tava no primeiro ano de medicina, falou assim, Bela, se quiser eu te levo pra assistir uma autópsia. Eu desisti antes, né? Não quero não, E obrigada. aí eu falei assim, a engenharia é uma boa. E uma engenharia dinâmica, assim, holística, com várias coisas, que tem parte de exatos, tem parte de laboratório, parte de campo, parte social, né? Com um valor que é agregado para mim, que é a questão do meio ambiente. Então, assim, eu não cuido do animal, mas eu cuido da casinha dele, né? Então, assim, aí eu assisti a primeira aula de introdução à engenharia ambiental e amei. Adorou. Aí eu fui. Aí entra uma universidade que te prepara para ser um empregado. Exatamente. Só que na hora que você forma como engenheiro ambiental, ele não tem a demanda do mercado que tem um engenheiro eletricista, que tem um engenheiro mecânico, que tem outras engenharias. A gente não tem vagas sendo aberta para engenheiro ambiental à torta direito. É uma área que existe uma evasão muito grande. As pessoas entram, saem no meio do curso, algumas que continuam trabalho com outras áreas. E eu comecei a ver isso virou um valor para mim, né? Como era um desperdício de talento, porque quem entrava para engenharia ambiental, em geral, tinha esse approach já, sabe? Já tinha essa visão de querer, era mais social, não era uma engenharia... Eles queriam transformar mesmo. Exatamente, tinha uma visão mais diferença, né? de mudança, né, do mundo. E aí eu falo assim, essa pessoa perdia o engajamento no meio do caminho,
E aí, hoje, né, uma das coisas que mais me motiva é tá mobilizando essa área e tá atraindo pessoas e criando oportunidades de emprego, oportunidades de crescimento dentro da área ambiental para diminuir a evasão do que a gente tem nessa área. Então, eu escolhi a engenharia ambiental e, para mim, quando eu decidi empreender, né, que eu já estava ali, era como seguir a minha carreira. Era como assim, dentista formou, ele abre consultório. Médico formou, abre consultório, eu vou seguir. Como eu não tenho empresas oferecendo emprego a todo momento, eu vou abrir minha empresa. E seria um caminho como se eu fosse uma autônoma, certo? Então, tipo, eu caminharia desse lado. E então, eu sempre fiquei muito antenada, sempre amei histórias de empreendedorismo. Então, esse conteúdo eu consumia muito. Mas vocês duas, falando que você amou, vocês já nasceram dentro do empreendedorismo. Sim. Mais ou menos. Porque o meu pai, ele é advogado. Hoje ele é autônomo. Ele atua como autônomo. E ele tem um restaurante, né? Que é o Frango nas Estrelas. Que ele tinha também como autônomo. Então, o lema do meu pai é não ter patrão. E o lema do empreendedor não pode ser esse, né? Porque a gente tem clientes. Os clientes E os clientes são os nossos patrões, né? Então, ele tem mais a visão do autônomo e não do empresário. Exatamente. Porque ele meu nunca pai. olhou pro escritório dele também com, vou fazer uma máquina de aquisição de clientes. Não, vou trazer tem pessoas. processo, vou fazer um time, vou crescer. Não. Autônomo, Ele liberdade. sempre atuou muito bem na área dele, tanto Como autônomo. como E assim, não tem advogado certo quanto... e errado, Não. é só sobre o perfil, qual é a visão é dele. o perfil. Ele E tem... tá tudo bem. E o dele é a liberdade. E aí, a gente viu, né, até podendo ver o restaurante, eu consegui, na minha cabeça, delimitar qual o negócio que eu conseguiria me satisfazer. Então, por exemplo, para mim, coisas que me prendem no final de semana é uma coisa que eu não gosto, né? Sim. Que não vai um pouco contra o que eu quero para minha vida. Então, porque a gente viveu sempre trabalhando no final de semana. Então, meu pai trabalhava sábado e domingo. Sexta, né? Sexta, sábado, domingo. Abriu restaurante, domingo era a banca. E até hoje ele tem um restaurante. Tem, mas hoje ele abre quando ele quer. Quando ele quer. Exatamente. Hoje ele tá fazendo. Ele tá Ele aposentando fazendo, já, né? Ele abre quando Sim. ele quer. E Aí, aí, quando vem algum essa cliente de fora... empreendedora que habita em mim, às vezes fica assim, o pai, mas o cliente vai vir e não vai ter. Aí, quando você abrir, não vai vir, porque ele não vai saber. Tá E aí, a gente fica nesses impasses. Mas, com certeza, a nossa experiência de vendas, a nossa experiência como relacionamento, né, com pessoas. Uma escola, né? Vocês como tiveram assim, ali o Frango nas Estrelas foi um sucesso. O meu pai Eu lembro vendia disso, né, muitos de adolescente. frangos. A qualidade. Ele vendia mais de 500 frangos num domingo, assim. Então, assim, a venda era absurda. Depois foi surgindo, né, Sim. outras pessoas que faziam e tentavam fazer. Até hoje tentam fazer o frango igual o Frango nas Estrelas. Então, assim... Tem parecidos, mas não tem igual. Exatamente. Né? Então, a qualidade do produto frango dele é E ele sempre abria inigualável. final de semana, né? Sempre. É bem na entrada de Itajubá. Aí... Aí... Ah, você mora ali? Ai, que lugar gostoso! maravilhoso. Antes de chegar em Itajubá. E aí, eu lembro que a gente vinha em Itajubá, a gente passava... Falei, como será que esse frango nas estrelas, né? A gente ficava pensando, assim... Porque é um... Um nome legal também. E o nome foi legal porque era um grupo de amigos que iam lá na roça do meu avô. E meu pai começou a assar quando eu tinha nascido, se eu não me engano, em 83, 84. Já durei minha idade, né? 83, 84. E os amigos iam pra lá pro restaurante. Nem era restaurante lá, pra comer, pra prestigiar meu pai. E aí eles comiam sobre as estrelas, Não né? tinha nada. Não tinha nada, não tinha um salão. E aí eles, frango nas estrelas, e ficou o nome Frango nas pegou. Estrelas. E eu até hoje tenho curiosidade. O frango era assado ou era cozido? Assado. Ah! Assado em forno a lenha, recheado com farofa. Ai, que delícia! Mas aí vocês ficavam ali porque gostavam ou era o pedido dos pais? Como que funcionava? Vocês duas crianças ali ou adolescentes? Era assim, a gente não tinha mesada lá, a gente tinha salário. Então, Exatamente. era isso, a gente Era ganhava. funcionárias. Era funcionária. Mas Quando assim, era adolescente, era assim, passava raiva, porque eu queria ir pra pra balada, balada, e voltar e chegar tarde, e não a gente podia. trabalhava todo dia. Então, ensinou responsabilidade, Lidar com ensinou dinheiro, resiliência, porque o Tudo negócio... que você sabe de venda, né? O lidar com o cliente, né? Essa troca. questão do cliente tem sempre razão. Então, a gente aprendeu ali na prática, né? Essa questão do diferencial e da persistência. Então, eu não abro um negócio agora para fechar amanhã.
né? Então, a gente, apesar de existirem situações que é melhor fechar mesmo, né? Mas a ideia de persistir naquilo, acho que a gente realmente aprendeu. Porque o meu pai viu uma vida assim. Ele é aquela pessoa assim, ele não trabalha horas... Tipo assim, 12 horas por dia, mas ele sempre trabalhou de segunda a segunda. Ele nunca tinha Então, descanso, era o mas domingo à tarde não, que ele tinha descanso. exatamente. Então, ele ensinou também a gente ter o equilíbrio da vida. De trazer o trabalho e também os momentos de lazer incluídos ali. E não Meu ver pai o trabalho... sempre bem-humorado, né? Sempre Sim, bem-humorado, sempre alto astral, mesmo trabalhando de segunda a segunda. Mas ele fazia o que ele gostava, né? Tanto quanto direito... Quanto o restaurante. Pra ele era algo que Você fazia via ele o sorrir, restaurante como né? fosse um lazer de receber os amigos, de Isso, bater exatamente. papo. Mas vira um negócio, né? Não tem como. Ele tem a responsabilidade do negócio, né? De estar ali à Exatamente, só que disposição. Mas é um- importante você trabalhar com o que você gosta. É um raiz, né? Assim, você pegava e falava, pai, mas qual que é o custo do frango? Ele não sabia. Tinha que fazer uma mentalidade empreendedora. calcula vezes 3 pra você ter seu Tinha, lucro, emitir, né? fala O preço assim, que você gasta vezes 3 é o lucro. Exatamente. Então, por exemplo, muitos quesitos ali não estavam sendo avaliados. Então, assim, ele foi, né? Ele conseguiu. E hoje eu tenho uma admiração imensa por ele. Porque quando a gente sai dessa cobertura, né? Que ó, é a situação hoje que a minha família se encontra. A gente não tem salário fixo. É a minha empresa e os negócios que a gente está criando. A gente entende como é desafiador você fazer um planejamento pessoal, né? Que seja consistente, mesmo podendo, tipo assim, sua renda não sendo fixa. Porque você, primeiro, né, que o empreendedor já tem que separar o que é da empresa e o que é seu. Mas você tem um salário fixo, né? Que, como eu sou funcionária da minha empresa hoje, mas eu posso ter uma participação de lucro. E aí? Aí eu vou variar isso o tempo todo, eu tenho que ter uma projeção. Então, o autônomo também, ele tem esse desafio de ter a cabeça no lugar para conseguir equilibrar todos os pratinhos. Porque a venda, ela não é linear, ela não é frequente, ela tem os picos, né? Ela tem os momentos, hoje na consultoria, com 5 anos, né, de empresa, a gente tem, assim, os trimestres que são que vendem mais, a gente já sabe mapear isso, a gente sabe onde que tem mais entrega de projeto, onde que a gente não tem. Mas o seu pai e sua mãe, eles deram uma escola aí pra vocês, né? Sim. E ele também, ele tinha essa mente de achar oportunidade, né? Que eu acho que tem a ver também com tudo isso. Eu acho que, em resumo, saber qual é a vida que eu quero levar e o que cabe nela. Sim. Né? De tudo isso que vocês estão contando, né? Porque que vida que eu quero levar? Eu quero levar uma vida em que eu tenha um trabalho final de semana, ou que eu faça isso, que eu faça aquilo. O que cabe nessa? E aí, não coube a enfermagem. Né? E pro seu pai também foi muito bacana, porque ele pensou, vou fazer algo que eu gosto, né? Vou usar o que eu sei. Ele podia muito bem ficar só ali na advocacia, mas ele usou oportunidades. E vocês enxergam, imagina, criança, enxergar e se vender, não ter, sabe? Eu acho que o mais bonito de tudo é que, independente de estar formado, não, assim, não se achar superior, sabe? Ter essa humildade, generosidade, né? Eu vou ver a oportunidade, vou vender a trufa, vou vender isso, vou estar ali, vou oferecer. Não enxergar isso de maneira leviana, que às vezes as pessoas enxergam. Sim. Sendo muito honesta. Sim, não, com certeza. Eu já trabalhei em várias coisas, né? Uma das coisas que eu trabalhei foi numa balada uma vez, que era o Royal Pub. E eu lembro direitinho que eu tava trabalhando no caixa e uma pessoa conhecida passou e falou assim, trabalhando no caixa, você estudou tanto e tá aí? Aí eu olhei e falei assim, estudo e continuo estudando. Tipo assim, isso não vai parar na minha vida. Mas eu fiquei pensando o que leva as pessoas, às vezes, a julgar a atividade que você está executando. Exatamente. E uma das coisas, né, que a gente aprendeu, que eu acho que foi com meu pai e com a minha mãe, é essa questão de não se preocupar com isso, entendeu? Então, tipo assim, o trabalho, ele é honroso. Dignifica mesmo. O trabalho dignifica o homem. E a gente nunca vai passar fome e necessidade, porque a gente sabe trabalhar. Entendeu? Então, tipo, essa segurança... Vocês não tiveram medo de recomeçar? Não. A gente recomeça quantas porque vezes ela preciso, recomeçou... Né? Você podia falar assim, nossa, mas meu marido já estava no lugar X, ele vai começar aqui do zero, né, no restaurante. E isso é legal, porque isso dá essa liberdade que ele ensinou para vocês também. Exatamente. Só que assim, ele teve, né, tudo isso, que às vezes ele também não tinha noção do que ele estava passando pra gente. Mas quando a gente fez a escolha
do empreendedorismo, ele assustou? Ele falou pra mim, você vai abandonar seu Ele- diploma. carreira, diploma, Você é enfermeira, vai trabalhar com bolo. E no É. sentido assim, poxa, mas é bolo. Eu falei, pai, mas vai ser o melhor bolo. Pensa pra você ver. Hoje ele tá orgulhoso porque a maioria dos amigos dele são meus clientes. Então ele sabe que Todo eu mundo elogia. tô no caminho certo ali. E hoje eu consigo, eu sei que eu consigo muito mais de rentabilidade do que se eu estivesse trabalhando no hospital, com hora Sim. para entrar, hora para sair, sem E o hora para desgaste, sair, né? e o desgaste físico Você e tá emocional. mais realizada, né? Eu tô E muito também mais tá realizada, A né? minha cozinha hoje é dentro da casa da minha avó, né? É um cômodo dentro do quintal da minha avó. Então, eu tô próxima da minha avó, que já tem 85 anos. Ah, ela tá viva ainda? Ela viva ainda. Ai, que Então, ela legal. vive esse sonho comigo, ela vive esse momento. Eu posso Vai ficar toda orgulhosa, né? homenageá-la, né? Em vida. E eu tenho a minha cozinha lá, tenho meus filhos que saem da escola, passam na cozinha, me dão um abraço e vai pra casa. E se eu não posso ficar lá até às 5 horas ou 6 horas da tarde, eu fecho a cozinha, vou pra minha casa, daqui a pouco volto pra cozinha e termino de fazer o que eu preciso fazer. Então, assim, essa dinâmica de poder Essa estar perto flexibilidade, deles, né? flexibilidade. De estar perto deles, de estar perto da minha avó, de estar mais próximo da minha mãe. Minha mãe me ajuda ali, né? Vamos fazer uma massa. Ela bate uma massa pra mim, faz um docinho. Isso é muito, muito legal, né? Porque, assim, acabou que a minha mãe... A Cíntia se aproximou muito, né, da minha mãe nesse sentido de trabalho. E eu me aproximei muito do meu pai nesse sentido de trabalho. Porque o meu escritório é do lado do meu pai. Meu pai é advogado e a gente... ele me ajuda, eu fiz pós em Direito Ambiental. Então, assim, eu já fui sempre pegando Um pouco dele. um pouco dele. E aí, hoje, por exemplo, a gente trabalha... nosso maior... A gente vende, né, para o maior comparador, que é o governo, né? 80% dos nossos clientes vêm das licitações. E a gente tem, vira e mexe, uma barreirazinha ali no jurídico, né? A gente, às vezes, tem que interpor um recurso, tem que entrar com algum processo. E é ele que é o nosso assistente jurídico. Então, alguém fala assim, peraí que eu vou conversar com o meu jurídico, né? Imagina aquela empresa gigante. Mas hoje a gente... Vou passar pro jurídico. vou pai. passar pro jurídico, pai. Olha aqui. Pessoal, me Escreve ajuda. aqui e a gente acabou tendo essa proximidade. Mas quando eu decidi, né, Sair lá da sair, prefeitura e foi um pouco antes até, Aham. porque foi assim, na Unifei, a gente tinha uma certa, um brilho no olhar muito grande para a área de petróleo. Então, eu fiz a faculdade falando que eu quero trabalhar no petróleo. Fiz intercâmbio no Canadá, fazendo curso de petróleo, fiz meu TCC na área de petróleo. Queria entrar no petróleo. E entrei. Fui fazer estágio na Halliburton, que é uma multinacional, uma empresa. Fui morar em Macaé. E chegou lá, eu tinha uma ideia de mim mesma, né? Que eu falava assim, eu gosto de trabalhar no campo, eu vou pegar no pesado, pegar na marreta, é isso que eu quero, é isso que eu quero, mão de graxa, é isso aí. E aí eu fui e tive uma certa grande decepção, né? Eu fiquei, o estágio era 6 meses e chegou que eu peguei e falei assim, não é isso que eu quero mesmo, não conversava, sabe? Com a área ambiental que eu queria. Sim. E aí eu fui fazer, eu lembro que eu estava no último ano de faculdade, vim fazer a prova do ENAD. E quando eu fui fazer a prova do ENAD, eu falei assim, gente, tudo isso que eu estudei aqui, eu não vou usar nada. Porque no petróleo, eles te formam. Então, não importa se é engenheiro ambiental, civil, mecânico, eles mudam. É engenheiro de petróleo. Na hora que você entrou, você é engenheiro de campo. E eu não gostava mais daquele esquema de trabalho. Era workaholic mesmo. Eu, como estagiária, entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, 8 da noite. Mesmo o contrato sendo até 3h30. Ela ligava chorando. E aí, eu fiz um teste comigo, porque como eu queria muito entrar no petróleo, eu falei assim, eu vou escrever todas as vezes que eu pensar em desistir. E se completar 10 vezes, eu saio. E aí, chegava a noite, E aí, quando eu larguei o petróleo, na época, ele pagava o piso do engenheiro mais 50% por insalubridade. Não é tipo assim, tô te dando a mais, você é insalubridade. E era um trabalho insalubre mesmo. Então, na época, né, um engenheiro saía ganhando 10 mil, se embarcasse, ganhava uns 13. O que hoje... Nem sei como que eles estão pagando. Mas era um negócio de brilhar os olhos. Sim. E quando eu larguei... Pra quem tava começando, eu trabalhava como estagiária, eles pagavam tudo. Era pousada, pagavam uma ticket de alimentação muito alta. Eles, assim, meio que compravam, né? E eu falei, eu já tô deslumbrada agora, que eu sou estagiária. Imagina quando eu entrar como engenheira aqui, eu não saio, porque quem que vai me pagar esse salário depois? E aí eu falei assim, eu vou me contaminar. Porque eu comecei a fazer uma entrevista lá dentro. Conversei com todo mundo. Falei assim, você gosta do que você faz? Você é feliz? É isso que você queria mesmo? E as pessoas Olha que falam assim, importante isso, né?
Eu adorei suas estratégias. E aí eu peguei e falei assim, ó, aí a pessoa falava assim, não, eu gosto da folga, porque quando você embarca, Sim. cada dia embarcado é um dia de folga. Então, tipo, quem embarca 15 dias, tem de 15 dias. Eu gosto da folga e do salário. E eu comecei a olhar pra cima também, olhar os chefes. Eu olhava assim, será que eu queria ser ele? Será que eu queria ter essa vida? E nada ali me preenchia. Eu falava assim, eu quero ser um executivo igual ele. E não tinha essa identificação de perfis. Então, eu peguei e falei assim, não quero, vou sair. E aí, isso foi, assim, terrível pro meu pai. Isso foi, assim... Mas sabe o que Como é? você largou? É importante você falar isso e os pais, nossos pais, eles são de uma geração, né? Porque eu também sou de 84. Sibeli é mais nova um pouquinho. 87. E os nossos pais são de uma geração que era bonito e era importante, porque eles passaram por uma época de Sarney, eles passaram por várias questões, né? Que ter o garantido era muito importante. Sim. Depois, a gente já é de uma geração mais idealista. E os nossos filhos, então, agora, não sei nem se vão fazer faculdade, Não porque os segurei. cursos livres já resolvem, né? Então, a gente vê gente que ganha mais que a gente e, na verdade, só sabe fazer uma dancinha no TikTok. Só que aquilo ali também demanda energia e trabalho, porque a Livinha, às vezes, o Lucas fala, ai, quero ter um canal. Tá, gravo dia 1, dia 2 não quer. Então, assim, eu respeito dedicação. muito os influenciadores que trabalham, assim, criança, principalmente. Eu falo, gente, como que uma Maria, um JP aí da vida, né, um Lucas Neto, porque, gente, é muito desafiador aquilo de trabalho igual escravo. Dorme, acorda e ainda sua vida vira aquilo ali, né? Exposta, né? É muito, muito sério. Então, assim, os trabalhos do futuro serão outros. Então, os nossos pais, eles não vão mesmo ter essa pegada. Então, mas tem muita gente que ainda tá preso no... Nossa, mas eu desisti da minha carreira. E eu sempre falo essa frase aqui, que é... Carreira é tudo que você experimenta, que você faz. Você carrega. Então, até hoje, você não deixou de saber. Você tem um quartinho de ferramentas ali. Precisei da ferramenta da enfermagem, eu vou lá e busco. Né? Não tem nada perdido. E aí, só que até explicar isso, que eu também passo pela mesma coisa, né? Você não vai mais pagar o AB. Gente, pensa um surto coletivo lá em casa. Como? Eu pago pra você, só pra falar que tem, entendeu? Eu falo, mas eu não quero. Com a Cintia, eu acho que foi esse o ponto, né? Sim. De não usar um diploma. E comigo foi o fato de eu não ter um sobrenome, no sentido de Cibele, que trabalha em tal empresa. Porque pra ele, o nome, né? Fala assim, eu trabalho... E o seu nome vem junto com o nome da empresa grande que Sim. você trabalha. E isso pra ele foi... Só que hoje, isso pra ele já tá Já, estabelecido, tá? Já deu... Ele entendeu tudo do meu caso, porque hoje também a gente conseguiu provar com resultados, né? Sim. Então, é diferente a conversa. Hoje você tem quantos funcionários? Hoje, na Equilíbrio interno, a gente tá em 10. Nossa, bastante. Tem bastante. Sim, e agora a gente tem os profissionais externos que participam de projetos específicos que não são registrados dentro da empresa. E agora mesmo a gente está num ponto de salto. A gente está, assim, no limite, porque uma das coisas que me ajudou muito a consultoria do início do projeto foi pensar como empresa. E eu não queria comer bola. Eu falei assim, gente, eu sou engenheira ambiental, eu trabalho com essa área técnica. O que eu tô perdendo? Aí, chamei uma consultora para me ajudar a mapear a empresa. A gente fez um manual da marca. Então, como que vai funcionar o nosso RH? Como que vai funcionar a parte administrativa, financeira, marketing, isso e aquilo. E aí, a gente planilhou tudo. Então, a gente tem fluxograma de todos os projetos, de tudo que entra, como que Isso funciona. é perfeito. E que pena que, quando a gente propõe isso para algumas empresas, as pessoas não querem investir. Isso Porque não o é decisivo barato do fazer seu sucesso. esse fluxograma e decidir. Mas é isso aqui que vai ser depois a sua grande virada de pequeno para grande. Eu pensava assim, eu sou pequenininha, mas eu quero ter cabeça de grande. Entendeu? Eu quero ter estrutura Sim. para crescer. Eu falo, não importa. Quando começou, aí logo em seguida que eu comecei, terminei terminei a sociedade, né? Eu comecei e chamei a Raquel, que fez faculdade comigo para trabalhar comigo. Ela começou desde o início. Hoje ela tem uma participação de 5% na Equilíbrio. Pela lealdade dela ter ficado comigo desde o início da empresa. Que legal. Então, a gente tem. Só que a parte administrativa é toda minha. Então, assim, eu continuo com a minha liberdade de estratégia, de tudo. Sim. E uma pessoa que acredita tanto na minha empresa que tá ali dentro, assim, desde o início. Então, a gente era Pra 3, né? frente, E entrou a Marina, ficamos 3 por 3 anos, só que a estrutura já tava ali. Assim, como que a gente vai fazer contratação? O que a gente vai dar de bonificação para os funcionários? Sim. Como que a gente vai fazer isso? Então, tava toda a estrutura criada da empresa para ela crescer. E a ideia era que a gente nunca trabalhasse no limite. Eu queria trazer alguns valores para a empresa que eu observei na minha
Vivência. Eu queria que a gente não tivesse carga excessiva de trabalho. Então, a carga horária dentro da Equilíbrio é limitada a 6 horas. Ninguém trabalha mais do que isso. A gente também instituiu o aniversário ser feriado. Então, quando é aniversário, ninguém trabalha no Gente, aniversário. adorei! Vamos trabalhar no Equilíbrio, né? Ninguém trabalha no aniversário, teria que ser em todas as empresas. E aí, o que a gente faz? Eu nunca quero que as pessoas, os meus colaboradores, eles estejam saturados. Eu quero que eles Sim. estejam Satisfeitos, né? E satisfeitos criativos. e criativos. Aí, o ponto que a gente está hoje é que eles estão chegando no... Esse limite eles que não você tão, a gente instituiu. tava, De criatividade. a gente precisa contratar mais uma pessoa agora, né? Uma pessoa ou duas agora, para poder voltar ao nosso estado mais de equilíbrio. E Cianinha, né? Agora vamos voltar para a empresa Sim. Cianinha. Cíntia, o que você acha que nesse tempo todo foi mais desafiador para você? Passar pela pandemia, né? Começar na pandemia e me manter de pé, mesmo na transição de pandemia, pós-pandemia, né? Agregar produtos que as pessoas não fossem só enjoar, mas nossa, só bolo gelado, só um tipo de produto. E entender que eu tenho sim que atender os meus clientes com a máxima qualidade possível, mas eu não preciso fazer tudo que eles pedem. Sim. Então, assim, eu tenho que Nossa, isso é fornecer uma para dica eles... sensacional. eu tenho que fazer para eles o que eles gostam, né? O que eles procuram, mas dentro daquilo que eu sei fazer bem feito. Fazer o seu modelo e ficar firme. Então, o bolo confeitado, o trufado é um dos bolos que eu mais vendo. Trufado, preto e branco. Só vai encontrar na Cianinha. Então, assim, eu vou ter a experiência Cianinha. Eu quero um bolo trufado, preto e branco da Cianinha Confeitaria. E aí, se pedir pra mim assim, você faz um bolo com pasta americana? Não, eu não faço bolo de pasta americana. Eu não trabalho com bolo artístico. Meu bolo é um bolo totalmente diferente. É um bolo mais molhadinho, que não cabe a essa cobertura. A estrutura desse bolo não dá pra essa cobertura. O bolo com corante, como a Sibeli falou, é lindo. Tem muitas confeiteiras que fazem muito bem feito. Eu não consigo trabalhar porque a gente não tem essa cultura de comer bolos com corante. E você Não tem a é. sua e vai focar vou na focar sua única naquilo. coisa. Então, assim, tentar diminuir um pouco do meu portfólio do começo, que eu tinha mais de 80 produtos no meu muita cardápio, foi um desafio muito grande de entender que eu não preciso falar sim para todos os clientes toda hora. Não, eu vou te atender, mas dentro dos produtos que eu tenho disponível para você. Né? Porque as pessoas chegam com boas intenções e boas ideias. Sim. E é um desafio, por isso que tem que ter essa clareza. É isso. E aí, assim, você faz bolo sem glúten, sem lactose? Não, eu não faço. Porque eu teria que ter utensílios certos, né? Outros insumos que eu não uso Outra com cozinha, tanta outras frequência coisas, né? ali para poder atender uma cliente que no meu nicho hoje ia ser 1%, né? E sendo que tem outras pessoas que fazem também tão bem quanto eu, muito melhor do que eu, esses produtos sem glúten, sem lactose, né? Vegano, dessa linha. Então, não tem problema de indicar. Tal fulana faz esse bolo com corante que você gosta. E a fulana faz o bolo com pasta americana, um trabalho mais artístico, sem glúten, sem lactose. Eu sempre indico essas pessoas. Profissionais que eu já Mas conheço você o teve trabalho. clareza do que é o seu produto. Do meu produto e teve é ele que eu discernimento tô de no ficar mercado. firme. Sim. E aí foi a transição de autônomo para empresária, né? Eu também demorei um pouco para poder mexer com o CNPJ por conta do restaurante. O restaurante, a gente criou um CNPJ e aí eu não tinha fechado esse CNPJ. Então, eu encerrei o CNPJ para poder abrir um MEI para a Cianinha Confeitaria. Então, hoje já sou uma empresa. E dentro de empresa agora, eu tô vendo já a necessidade de expansão também. Porque o meu trabalho é minha energia apenas ali. Eu preciso de agora funcionários, pessoas para agregar valor para minha empresa. Sim. E não é que eu precise ter uma loja física, não é isso. Mas eu preciso aumentar a demanda já é grande. Se eu aumentar a minha produção, eu não consigo mais humanamente, né? Você só consegue escalar se você tiver time. Se eu tiver time. E se eu não tiver time, eu não consigo produzir mais. E aí fica limitado. Mas a intenção é essa também. Se você quer um bolo, né, Cianinha Confeitaria, planejar, fazer o pedido e ter a experiência de ter um bolo exclusivo seu. Eu não quero também ter aquela demanda gigantesca no final de semana e que eu faça em escala um produto que eu falo, não tá personalizado, não é a cara. Porque eu monto o bolo pensando no cliente. Sim. Né? É o seu diferencial também, né?
Eu penso no meu cliente. Então, na hora que eu identifico na geladeira, eu ponho o sabor e o nome do cliente. Então, eu sei que aquele bolo pode ter 2 bolos o mesmo sabor, mas eu montei esse pra Lu, esse pra Larissa, esse outro pra Cibele. Então, assim, ali tá o meu amor, meu carinho pra cada pessoa. E é dessa forma que eu gosto de trabalhar. Então, assim, limitar um pouco a produção. Devido a ser humano, fica né? incomodado, né? O tratorzão fica assim. É vamos porque contratar, ela se Vamos torna... expandir, vamos pra ela... franquia. Todo mundo Pra fala, ela da tipo, franquia. mas assim, na verdade, eu vejo que a Cíntia hoje, ela é o gargalo da empresa dela, porque ela é tipo a Ivete. Então, não tem jeito de... A Ivete pode crescer o quanto que ela for, ela vai ter que escalar no preço, porque eu não pode mandar, vou mandar minha irmã no lugar, porque ela canta super bem também. Ela, ótimo, parece comigo, também faz assim... Não vai, então é o caso assim... dela também, né? Porque ela é... ela é o show, por mais que ela... Lógico, ela pode treinar alguém pra ajudar nas pequenas coisas ali, mas ela ainda é o gargalo da empresa. Eu acho que talvez hoje ela consiga escalar até ensinando alguma coisa, né? Dando curso em outros aspectos. E também no digital, né? Terceirizando de outras maneiras. Mas vai ter que escalar no preço. E também tem algumas... por exemplo, a parte artística é muito ela, fechar o bolo. Mas, por exemplo, rolar um docinho, não precisa ser ela. Não, né? isso fazer uma massa. Então, por exemplo, ela pode fazer, mas todo mundo ali, vai boleá-la. Exatamente. E a receita. E uma das coisas que eu acho que o empreendedor, em algum momento, vai passar, é um pouco da dúvida, assim, um pouco de... Mas eu vou gastar, eu vou dar esse dinheiro para outra pessoa? Eles têm medo no começo de contratar. E também de entregar a receita do bolo. Digamos assim. Muito. Né? Eu vou botar uma pessoa assim, hoje quem trabalha comigo sabe as nossas fontes de venda, sabe tudo. Só que o meu diferencial não é o que eu sei, é como eu faço, né? Exato. Então, tipo, não precisa ter medo. Exatamente, não precisa ter medo. Tem que capacitar. Exatamente, você vai ter pessoas que vai ter acesso à sua receita, você vai ter... E isso não vai gerar uma concorrência, porque mesmo que a pessoa pegue seu bolo exatamente, nunca vai ser igual. É seu lugar. Não, ela pode pegar né? o seu pra vender e ainda vai ter diferença. Exatamente, porque é como que você comunica com o cliente, aquilo tudo, né, Lari? Toda a gente não é né? uma coisa só, não é só o seu produto, é toda a experiência. Então, você livrar desse medo, dessa insegurança, é a hora que você tem que pular, né, do trampolim, você fala assim, ó, vou me jogar e eu não tem vou. jeito, né, Cibele, de crescer sem esse pensamento de ter time. Isso, exatamente. Porque não tem como escalar sozinho. Não vai. Exatamente. Não vai, tem que ter ali. Eu hoje não tenho pessoas contratadas na Cianinha, mas eu tenho algumas pessoas que prestam serviço para mim no final de semana, né? Os dias de mais demanda, quinta, sexta e sábado. Minha mãe também tá sempre na minha retaguarda ali. A funcionária que tá na minha casa, ela faz um extra na cozinha comigo. Sim, então, assim, a gente, né, nos finais de semana que eu sei, igual vocês falaram, eu já sei também identificar o período que eu tenho mais demanda e menos. Janeiro, fevereiro são meses mais tranquilos, né? Depois começa março até setembro, são meses que bomba. Aí em dezembro muito aniversário. Bombástico. Vai da receita da pessoa também, né? Começo de ano é mais puxado para todo mundo, né? Tem muita conta para pagar, então você já vê que diminui um pouco. E aí, durante o mês, eu também já sei. Então, o primeiro final de semana é mais devagar. O segundo e o terceiro já é mais corrido. O quarto já é mais tranquilo. Então... Eu já sei você os já finais de entendeu semana o tempo que eu do vou, seu negócio. Só uma coisa trabalhar que eu queria colocar aqui. Recentemente eu tive uma experiência na cozinha com ela, né? No aniversário da minha filha. E eu passei lá. E assim, o meu trabalho, ele é muito de estratégia, computador, enfim. E não é muito a mão na massa, né? De vez em quando eu vou fazer uma visita no cliente e tudo, mas é projetos, outras coisas. E aí eu fiquei com ela um dia inteiro. E chegou no final do dia, era 8 horas da noite. Eu estava cansada de fazer tudo. E essa maravilhosa estava dançando e cantando na cozinha, abençoando o espaço de trabalho dela. Feliz por concluir mais um dia. Então, quando a gente fala em empreender, né? É sobre isso. É sobre a sua felicidade de tudo. Porque existem tantos desafios, né, Cíntia? Existem muitos desafios. E a forma com que você enxerga e a energia que você vai doar para aquilo, né? E o resultado final vai fazer a diferença quando você conseguir entender que, por pior que seja, as dificuldades, tudo, é aquilo que você sonhou, é aquilo que só existe por conta de você. Não tem como. Foi a sua marca no mundo, né? Verdade. E isso é fantástico.
E E foi um dia o- delícia, né? Ela enrolou, acho que 350 do. 300. E ela assim, mas no meu ritmo não é desse. Não, mas peraí, você não tá boleando direito. Não vai pressionar o meu doce. Vai falar que é cianinha ali. A fotógrafa vai tirar foto doce, vai falar que é cianinha. Olha lá, tudo torto esse brigadeiro. Não fala que foi eu que fiz. Exatamente. Mas foi Esse um não dia tem muito selo agradável. cianinha. Eu tenho que falar assim, ó, é Cianinha by Cibele. Cianinha mais e velho. Deixa claro, Tá né? no caminho. Mas foi muito gostoso ter ela lá. Que a gente Foi. terminou dançando mesmo. Tava eu, meu marido, ela, Limpando a marido, cozinha, as porque- crianças, cada um fazendo uma coisa. O Rodrigo com a Yasmin no colo, varrendo, meu marido Não, e passando eles são pano. lindos, todos vocês. Vocês E são foi um time maravilhosos. muito gostoso, que dá aquela sensação de dever cumprido, né? De caminho, de que a gente tá No caminho certo. no E caminho. vocês estão né? construindo esse ambiente para as filhas, né? Para os Sim. filhos de vocês. Aí Isso A é minha muito filha bacana. quer ser confeiteira. Não, ela chegou, A Lara a fala que Lara ela chegou quer pra ser mim e falou assim, confeiteira. madrinha, deixa eu te contar um segredo. Eu falei, que foi, Lara? Eu quero ser confeiteira. Aí eu, jura, Lara, que legal. Então vem ser confeiteira. E eu vou trabalhar com você, tá, madrinha? Olha aí, Legal. já tem alguém Legal. para seguir, né? Porque, ó, a Belezinha. avó já tá todo mundo, vai continuar. Vai. E, continuar. Cibele, você já conhecia a Desembala? Claro. Claro, eu uso a Desembala já faz um bom tempo, já faz anos. Acho que desde que começou aqui. É um produto que é totalmente, assim, da minha vibe, né? Eu fiquei encantadíssima. Eu até falo muito pra Selene assim, a gente precisa dar um jeito na roupa, no lava-roupa, né? Porque, pra casa, o A resto... gente já quer também. Exatamente. Pra tudo lá em casa, a gente não compra mais... Vamos fazer uma campanha, eu também Sim. quero. Olha, quando a Silene participou do Shark Tanks, eu chorei. Eu fiquei tão emocionada. Nossa, Falei, eu também. gente, que Arrasou. potência. Olha que negócio fantástico. A gente, Itajubá, né? Com um produto tão inovador, com essa pegada ambiental e ainda... E não, e é Né, incrível. ganhando- E tem muita gente daqui que não conhece. Não. E que também tem medo de dizer, será que é mais caro? Será que é mais barato? E assim, eu sempre trago aqui que eu já usava os produtos da Desembala também. A gente se conheceu lá no EMB, porque nossas filhas estudam juntas, né? A Lara, a Manu e a Livinha. E aí, já começou daí, né? Conhecer a Desembala. Me apaixonei também pela ideia, né? E porque realmente funciona. Sim, exatamente. E a gente já tem anos aí de teste e o custo-benefício também. E esse kit básico, esse kit inicial, na verdade, é um kit completo, né? Vem tudo. Conta aí. Ele Rô. vem o limpa-pisos e ele tem vários aromas aqui, ó. Tem limão, aloe vera, campestre, amadeirado. Tem também o neutralizador de odores, desinfetante, desengordurante, o limpador de banheiro, limpador de vidro, limpador de para-brisas. Eu não Que é tinha super visto. legal. Legal. Tem também a esponja que, ó, ela é aço, né? Não chega a ser aço, né? Deve ser um produto biodegradável. Exatamente. que a gente- É tão E a- inovador. É tudo Gente, tão e essas mágico. esponjas Não, eu da adoro. de roça? Eu tenho esse uma kit delícia. completo. E assim, gente, é tudo, assim, de primeira. Porque... Tô confirmando aqui o preço. Esse kit completo, que você só tem que comprar dessa maneira a primeira vez, que depois você só vai comprar o refil. É que vem essas caixinhas aqui, ó, gente. É uma mágica. Todo mundo pensa que vai ter que cortar o saquinho e jogar. E é só jogar. Não, tudo, o meu pai biodegradável. nunca tinha visto, né? Aí Ele ele tava em cortou. casa. Não cortou, não. Aí eu falei assim, pai, vou mostrar um negócio pro senhor. Nossa, mas que negócio diferente. Eu gostei dos vidrinhos. Aí eu falei assim, ele ficou lá impressionado com Com a embalagem, biodegradável, com de tudo. derreter. Aí a minha mãe falou assim, eu quero esses vidrinhos pra pôr lá em casa. Eu falei, vou comprar pra senhora, Ah. a gente vai levar tudo. E tá na promoção essa semana. Esse kit completo custa R$197, mas hoje ele tá saindo por R$154. Mas temos também um cupom aqui, empreendedoras, para você ainda ganhar mais 10% de desconto. Então, vale com Tá com tudo sucesso. isso, com tudo isso. Isso Eu é uma vou garantir geração, o meu. é uma Mas diminuição garanta. de resíduos que vocês não fazem ideia. Não, isso é um sonho. Exatamente. O tanto que isso impacta uma ação pequena, né? Que a gente faz a mudança da marca que a gente está utilizando. O tanto que a gente diminui de geração de lixo, resíduos. né? Porque hoje, né? Eu acho que o maior problema ambiental do Brasil está relacionado aos resíduos sólidos.
quando a gente tem acesso ao que a gente está consumindo e está indo para os cursos d'água e está indo para o oceano, é assustador, né? Então, é uma depois ação o povo simples que fica está na sua chorando, mão, o cupom tá aí, né? Não, e é tão assim... É uma escolha tão básica, é tão rápida. Você faz, assim, ó, um clique. Não é que você tem que ir importar, não, né? Porque é tão, Tá tão acessível, perto. né? O atendimento é maravilhoso. Eles mandam mensagem para mim pelo WhatsApp, quando já vê que já tá prestes a acabar. Já manda. E é tudo Exatamente. muito organizado, Entrega. muito rápido, de confiança. E um preço muito justo, porque R$157, tudo isso aí, depois quando você for comprar só o refil, vai sair muito mais em conta. E ainda com 10% de desconto do cupom. Vale muito a pena, só clicar. Vai. Vamos deixar no... Eu já coloquei lá no meu perfil, no Lu Azevedo PMU, já o link do site. Coloquei lá como que vocês entram. E tudo coloca certinho. na descrição desse vídeo E também. eu vou colocar também aqui no vídeo, tá, gente? Pra facilitar, pra que a pessoa só clicar. Inclusive, hoje eu peguei e limpei meu notebook com o desengordurante. Ele tá com as manchinhas lá. Eu falei assim, será que tá muito velho o meu notebook? Aí, falei, será que pode fazer isso? E já esfreguei não. tudo. Ficou Ficou limpo, ficou. Ficou Aquelas limpo. maníacas de limpeza, né? Vou trazer aqui. Ficou limpo. Falei assim, acho que pode sim. Mas ficou ótimo. Pode. Ah, mas é muito maravilhoso você começar com o kit completo e depois você vai vendo a sua necessidade, né? Vai comprando seu Exatamente. refil. Eu Tem acho várias mudanças de comportamento que a gente pode fazer, mas essa aqui tá muito Tá fácil, na mão. gente. Tá na mão. É um na clique, mão. né? Ah, é Uma tão empresa de transformador. Itajubá, né? E é o que a Uma Lari empresa da falou, nossa com cidade. qualidade. Então, assim, é o cheirinho É tão bom maravilhoso. transformar também, participar, né? Porque depois as pessoas ficam assim, mas tem deslize, tem enchente, tem isso, o calor. O que eu falo, posso fazer? gente, vamos ajuda a tia. Porque eu É. sou a louca do meio ambiente também, né? Exatamente. Gente, eu quero agradecer demais. Passou tão rápido. Foi. Nossa, Foi já maravilhoso. passou, mas quero agradecer muito vocês, né, Lu? Que Foi lindo, maravilhoso. foi tão bonito também ver o amor das irmãs. Essa emoção de estar próximo e estar vendo a outra de crescer. empreender com Muito lindo. amor, não é nem com propósito, com amor também, né? Muito legal. A escolha dela foi a mesma minha quando eu decidi vir de Jundiaí, né? E Sim. estar perto da minha família. É muito difícil você... Como ela também largou a empresa lá, que ela estava lá consolidada. Eu fiquei com muito medo mesmo de abandonar tudo. Até pouco tempo a Lu sofria com essa decisão. E eu Nossa, acho que ela, sofria escutando muito. você falar, talvez ajudou a curar. Conforta mesmo. Porque, assim, na verdade, a gente fala assim, poxa, a vida era tá melhor. Será que não era? A gente fica sempre se questionando, né? Eu me fiz a né? pergunta há 3 anos. Durante 3 anos eu falava assim que eu devia ter continuado. Porque eu tava... Era pouco, mas era positivo, né? Sim. Fiquei ali 3 anos negativo. E até ter o ponto de reflexão. E depois que a gente enxerga, né? Porque a gente tem que sair, tirar o olhinho ali do né? Focado e trazer a visão mais ampliada. E aí você vê o todo, o tanto de ganho que você tem, não somente financeiro, porque ele vem como resultado e não como, assim, objetivo principal, né? A gente tem que entender que não é só pensar no dinheiro, porque você tira a sua capacidade criativa, você tira a sua vontade de fazer, você ficar só pensando no dinheiro. Ele vai vir uma hora. E aí você vai somar com tudo. Tem que Aí você vibrar fala assim, na não é abundância, possível né? realmente. Exatamente. E vibrar na abundância. Porque esses medos pequenos que a gente tem de, eu vou largar, mas eu ganho aqui, eu tenho segurança, eu tenho plano de saúde, gente. Tem plano de saúde. Essa é a frase que eu mais ouço, assim. Como que eu vou sair? O que eu vou fazer? Do nada você pode ser demitido, do nada também você vai ficar preso só até ali. Hoje quem paga isso. o plano de saúde da minha família inteira é minha empresa. Olha que coisa boa. Então, assim... E tamo assim, aí. Eu construo. Entendeu? E se precisa acabar o cliente, eu sei onde correr, eu sei onde buscar. Sim, E- não e- tem medo de trabalhar. Não tem medo de trabalhar, Exatamente. exatamente. E é isso, Lu, você vai ver que com o passar do tempo, a sua decisão vai se tornando mais fortalecida, porque você vai agregar valores que às vezes você não enxerga hoje. Eu até vi um texto maravilhoso, vou até gravar um vídeo falando ele inteiro. Mas que a gente luta muito para conquistar os bens materiais que a gente nem vai levar. E a gente deixa de viver ao lado de pessoas que nos fazem felizes. Então, assim, para mim, eu escutei isso essa semana, eu falei assim, nossa, eu poderia estar lá em Jundiaí ganhando muito bem, mas aí meu pai, minha mãe estavam aqui, uma hora eles poderiam partir. Eles e já aí, são mais velhos. E já que então, você vai né? estar Você não ia ter aqui essa ganhando convivência. super bem. eu não tava também. vendo meus sobrinhos crescerem, eu não tive filho, mas assim, eu tenho sobrinhos, né? E assim, pra mim, eu tenho muito amor pela minha família, muito amor. Eu vejo vocês duas aí, é o mesmo carinho que eu tenho com meus irmãos, a gente é muito, muito assim, empáticos um com o outro. Então, assim, eu acho que é Isso importante. literalmente não tem dinheiro que pague. Exatamente. Exatamente.
sempre repito isso pra Lu, porque você decidiu certo, porque ela não foi uma decisão leviana também. Ela fez uma mentoria, ela pensou, a gente conversou, a gente fez conta. Não foi assim, vou ver. Foi tudo muito pensado. E aí, o que mais pesou foi o valor de família. Sim. Porque quando eu perguntei pra ela isso, a resposta dela sempre voltava pra família. E lá ela não dirige, então pra ela vir era tudo muito complexo. Sim. E você tá construindo, assim como eu tô construindo, Sim, assim como a gente tá construindo. Hoje a gente colhe um pouco do que eu plantei há 5 anos atrás e ainda o que eu tô plantando hoje é bem maior. Então, assim, eu sei que vai vir no futuro. Vem o eucalipto aí, gente. Tem que ter paciência. Exatamente. Então, demora a gente... É aquela frase, né? O sucesso se constrói todos os dias. Então, não fica só pensando no que você deixou, sabe? Às vezes é a hora da gente controlar a mente mesmo e falar assim, não quero olhar pra trás. Você arrepende? Lá, não arrependo. Eu teve momentos que eu me arrependia muito, que eu falava muito pro meu marido assim, por que você quis vir? Porque ele quis muito vir. Eu não tinha essa vontade, assim, de voltar, né? De voltar. Porque eu sabia que lá tava confortável financeiramente. Isso mas é não tava confortável familiarmente, né? Assim, eu queria ter outro filho, então eu fico pensando, se eu não tivesse vindo, eu não teria a Luísa, eu não teria o Joaquim. Gente, como que eu não teria meus 3? Não tem como. A minha vida seria só eu, Marcelo, Rafa, ganhando dinheiro, tendo que deixar ele mais tempo na escola, porque o Rafa ia pra escola, 11 horas eu entrava no serviço, meu marido pegava, ele não ficava o dia inteiro. Mas para eu conseguir um cargo de gerência na enfermagem, eu teria que entrar 8 horas da manhã e sair 5 horas da tarde. Meu filho ia ter que ficar o dia inteiro na creche, escola. Eu teria final de semana, mas o dia a dia com ele já não teria mais. Aí de vez em quando tem plantão e etc. Aí tem plantão, algumas coisas. Então, assim... Valeu a pena. Valeu a pena. Eu também passei por isso. Eu falava pra ele, você quis vir. Agora a gente tá nessa situação porque você quis vir. Aí teve um dia que eu falei pra ele, olha, a partir de hoje, nunca mais você vai escutar da minha boca que você quis vir. Porque nós quisemos vir. Então, nós dois viemos juntos pra cá. E nós dois vamos encarar todas as dificuldades que a gente tiver que passar. Pegou o e volante, passamos, assumiu sua e vamos responsabilidade, lá, porque você então não veio obrigada. E deu tudo certo. Vamos viver confortável, então vamos lá, vou arregaçar a manga e vou trabalhar. Não dava pra eu ficar em casa, ele trabalhando e... né? Arrasaram! Meninas. Obrigada, gente. Muito obrigada, gratidão infinita. Gratidão infinita! E agora a Lu tem certeza que não vai esperar isso aqui pra ela comer o bolo de coco. Cianinha, Pode, Adri, já começa a comer. Eu já sei que você vai comer mesmo. Eu vou filmar, eu quero filmar. Mas olha, foi uma honra muito grande. Eu acho que quando a gente consegue se sentir feliz, é um prazer muito grande falar sobre isso. Então, pra mim, é natural, né? É algo muito... É muito gostoso estar aqui conversando sobre isso. E eu sei que o que eu sou hoje é fruto de muita inspiração de várias mulheres que estiveram, inclusive essas que estão aqui do meu lado hoje. E eu sei que a gente pode contribuir umas com as outras, se a gente conseguir ouvir as histórias, se identificar, ver o que a gente pode levar. Então, essa troca, ela é enriquecedora. Eu amo o modelo podcast, porque é aquilo que você ouve em qualquer lugar. Eu fui esses tempos atrás pra Campos, a gente foi ouvindo só o podcast de vocês. Então, é isso, aproveitem, né? Última dica, ouve todos os podcasts dessas maravilhosas aqui. Que eu acho que vocês vão ter muito o que aprender e logo vocês vão estar aqui conversando logo também. Você tem que voltar aqui, porque a gente não conversou nem 1% da vida de Sibeli, ainda vai voltar aqui pra contar das outras. Tem várias empresas. Em julho ela vem aqui contar da novidade mais bombástica aí de Campos. Isso que a tá aguardando. Ótimo. E é isso, meninas. Gratidão. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.